é uma contradição, para não dizer um disparate, porque, mas com isso entendemos ainda melhor, não só a parábola, como, antes de passar para a seguinte, como entendemos ainda melhor como o poder religioso eclesiástico, a começar pelo eclesiástico católico romano. Eu faço parte da Igreja de Porto, não de poder, não de poder. Não, aprendamos a distinguir Igreja como inspiração do Espírito, da Ruá de Jesus, e Igreja institucional religioso católico. Há uma contradição total nos termos, sabe? Entre Igreja inspirada, digamos, criada pela Ruá de Jesus, e depois o que nós, seres humanos, animais racionais, fazemos e chamamos Igreja, não tem nada a ver. Normalmente são antípodas uma realidade da outra. E então acho até disparate que se tenha escolhido, ou que tenha acontecido, que o missal romano para aquele dia tinha esse Evangelho. Ora, porquê? Porque a leitura foi feita, a proclamação do Evangelho foi feita, e depois o bispo, que toma a palavra, e é o único a ter a palavra nessas circunstâncias, como nós todos sabemos, e assim como os párocos nas paróquias também são os únicos que têm a palavra naquelas circunstâncias das celebrações, pois ele começa a fazer um comentário e tal, que deve ter levado já escrito, ainda mais grave, e não é que está ele ali a dizer que está a ordenar novos sacerdotes. Primeiro faz logo errado, porque não estava a ordenar sacerdotes, está a ordenar presbíteros, presbiterorum ordo, assim se chama o próprio ritual, ordem dos presbíteros. Está a ordenar presbíteros, mas ele começa logo a dizer que está a fazer a ordenação de sacerdotes, novos sacerdotes, portanto, funcionários seus para pôr em alguma parte do território da diocese. Mas aquela parábola era precisamente para fazer implodir a própria celebração. Mas então está a ordenar sacerdotes, e a parábola diz que o sacerdote, que é o antípoda do ser humano, que o sacerdote é uma aberração. A parábola diz que o sacerdote é uma aberração. Quer dizer, vê um ser humano, vê alguém caído, e em vez de se aproximar, foge. Desvia-se, passa ao largo. E o mesmo faz o clérigo. Quer dizer, está ali a ordenar, no próprio ato de ordenar, que eles dizem ordenar sacerdotes, o que é errado, a parábola está a fazer implodir a própria ordenação. Quer dizer, então você vai ordenar sacerdotes que são seres completamente desumanizados, que são seres sem entranhas de humanidade, sem entranhas de ternura, que são seres sem relação, que são seres à parte, clérigos à parte dos demais, que vestem diferente, que frequentam espaços exclusivos reservados a clérigos, a sacerdotes, que andam metidos nos templos, que estão atrás de altares, que presidem, que é dali que sempre se dirigem aos seus súbditos, sempre se dirigem à sociedade e aos povos. Mas como é? Então, na parábola, o sacerdote não é o péssimo exemplo. O sacerdote não é para evitar, isto é, para ninguém ser assim, como na parábola, é para ninguém ser sacerdote. É para ninguém ser clérigo, levita ou clérigo. É para toda a gente ser samaritano. Ó bispo Manuel Clemente, meu irmão. Então, isto não é manifesto. Não é que depois vai dar ali a volta, manipular a parábola e fazer com que os teus, esses ordenandos, esses novos sacerdotes na tua própria linguagem, depois vais dizer, olha, esqueces o sacerdote, esqueces o levita e agarras-te ao samaritano e começas a dizer aos sacerdotes para serem sacerdotes como o samaritano. Então como é?
A parábola tem 3 personagens, tem 3 atores, um deles é sacerdote, o outro é levita clérigo, portanto, em 3, 2 não servem, são negativos, e tu vais-te agarrar ao outro que era o maldito da época, que é o dissidente da época, que é aquele que está de costas voltadas para a religião, para o templo de Jerusalém. E tu vais agarrar-te a ele e dizer aos teus novos sacerdotes: olha, sendo como este, estás a convidá-los, por um lado, a não ser sacerdotes, porque o sacerdote na parábola é um desastre. O clérigo na parábola é um desastre. É um desastre do ponto de vista humano. Porquê? É um ser insensível. São seres insensíveis, sem entranhas. Só tem sensibilidade para os ritos. Ritos, mais ritos, celebrações, mais celebrações, aquelas liturgias, só tem sensibilidade para os seus próprios privilégios. De casta, de corporação. Então, e tu vais depois convidá-los, estão a ordenar os sacerdotes, mas vós não ides ser como este sacerdote, nem como este levita. Aliás, nem fala neles. E de ser samaritano. Estás a convidar os seus sacerdotes a serem dissidentes. A não serem sacerdotes. Não é isso. Porque o samaritano é o antípoda do sacerdote e do levita na parábola. É o antípoda. Eles veem o homem caído, maltratado, roubado, que aliás já era maltratado e roubado por salteadores, que eram os dirigentes da época, também, portanto, os dirigentes do templo de Jerusalém, os sumos sacerdotes e os doutores e tal, todo aquele sistema religioso do judaísmo, religioso e político do judaísmo, é que eram os salteadores. E, portanto, é que estavam a comer, a desgraçar, a tornar miserável, a empobrecer as multidões dos judeus na época. Pois, então, vais dizer a ele, vais dizer aos novos sacerdotes que não sejam sacerdotes. É o que a parábola está a convidar. Ninguém seja como estes. 2. Em 3 personagens, 2 são um desastre. E tu, depois, claro, tens de te agarrar ao samaritano, porque o samaritano é que soube estar à altura, ao nível de um ser humano. Não apenas de um animal racional, muito menos de um funcionário eclesiástico. Parece que ainda é menos que um animal racional. É um funcionário eclesiástico, nem tem cabeça para pensar, não tem pensamento próprio, não tem decisões próprias, é uma espécie de autómato, é uma espécie de robô, de executante, de ordens que vêm de cima, não pensa pela sua cabeça, nada disso. Tem de repetir, reproduzir, como aliás o próprio bispo está sistematicamente, o bispo residencial, este e os outros, estão sistematicamente a reproduzir o pensamento que vem de cima do Papa, da Curia Romana. Mas isto andamos todos avariados, todos perturbados, e depois queremos apresentar-nos como modelos para o resto da sociedade. Queremos que ponham os olhos. Não, eu tenho que dizer às multidões, nunca ponham os olhos como modelo, nunca ponham os olhos nos bispos, nem nos clérigos, nem nos párocos, não. Eles não são modelo para ninguém. Não são modelo para ninguém. Pelo contrário, são um modelo do que nunca devemos ser. A própria parábola assim o diz. Eles são um modelo do que nunca devemos ser. Pronto. Para sermos samaritanos. Mas samaritano tem toda essa carga de dissidência. Tem toda essa carga de maldição por parte do sacerdote, do doutor da lei, dos teólogos, dos levitas, do institucional religioso. O samaritano tem toda essa carga de dissidência e de maldição. Portanto, ele é um excluído, ele é um excomungado. O sacerdote nunca queria ser a antípoda do samaritano e não igual ao samaritano. Eu chamei aqui a atenção deste pormenor, ou chamo e trago aqui porque é tão importante para vermos como o poder religioso eclesiástico depois pega nas parábolas dos evangelhos e as manipula, as faz dizer o que elas não dizem. E isso é o arbitrário total. E, portanto, é um crime. Já vamos.